Lutem morreu, Beren voltou, final feliz! Primeira Era, capítulo 21. Nir-Naeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis. Os feitos de Beren e Lúthien fizeram com que homens e elfos percebessem que Morgoth não era tão invencível assim e que Angband não era tão impenetrável dessa forma. E assim reacendeu-se a chama da esperança em seus corações. Então, foi estabelecido que haveria uma tentativa de reestabelecer o cerco a Angband para tentar trazer de volta a paz naqueles dias escuros. E Fingon, que se tornou o Senhor de Hithlum e o Rei Supremo dos Noldor após a derrota de Fingolfin pelas mãos de Morgoth em um duelo mano a mano, na Batalha das Chamas Repentinas, seguindo os passos de seu pai, enviou mensagem a todos de Beleriand, convocando-os a uma nova tentativa de estabelecer o cerco a Angband. E todos os povos se uniram, formando um exército ainda maior do que aquele visto na Quarta Batalha. O plano de guerra era um ataque em duas frontes. Do oeste viriam Fingon, filho de Fingolfin, e os Noldor de Hithlum. Turgon, filho de Fingolfin, com os Noldor de Gondolin. Gil-galad, com os Noldor e Teleri de Nargothrond. Sobrinho e sucessor de Finrod, que morreu ao lado de Beren na Torre de Sauron. E por fim, representando os homens, Húrin, da Casa de Hador, aquele que salvou Turgon na Quarta Batalha, lembra? E eles confrontariam diretamente o Senhor do Escuro, que obviamente enviaria o seu exército para combatê-los. E aí, quando a porradaria estivesse comendo solto, do leste viria Maedhros e os filhos de Fëanor, junto com seus aliados, homens aleatórios e os anões de Belegost. E junto com ele viria Thingol e os Teleri de Doriath, que flanqueariam de surpresa o inimigo pela direita e fariam que o Box que orc algum conseguiria escapar. Porém, o nome desse capítulo não é a Batalha das Lágrimas Incontáveis à toa. Acontece que Morgoth, muito malandriço, havia implantado espiões dentre os homens aliados aos filhos de Fëanor, aqueles que haviam sido tocados pela sombra, mas ao mesmo tempo cruzaram com os Edain, eram meio bom e meio ruim, enfim. A questão é que o Senhor do Escuro já sabia desses planos e ele se preparou, amigo. Então, os exércitos do oeste de Turgon, Fingon, Gil-galad e Húrin atravessaram as Montanhas Negras e chegaram aos Tangorodrim. E dessa vez Morgoth os recebeu de portas fechadas e assim as manteve. Mas os elfos e os homens trouxeram consigo escadas e catapultas e destruíram as balestras de Angband. E eles começaram a escalar os gigantescos muros dentados da fortaleza. Aqueles que invadiram foram recebidos por hordas de inimigos e a porradaria começou a rolar solta. Os elfos e homens conseguiram abrir o portão da fortaleza por dentro e aqueles que estavam do lado de fora conseguiram entrar. E Angband estava em chamas novamente, mas dessa vez a fortaleza de Morgoth sofria queimaduras. Estava tudo indo de acordo com o plano, porém Morgoth colocou obstáculo no caminho daqueles que vinham pelo leste e traziam a ajuda definitiva. E isso atrasou bastante o ataque. E lá do outro lado, o exército de Fingon sentiu com pesar esse atraso, perdendo um contingente enorme de seus homens no meio da batalha. Fingon não sabia mais se teria a força necessária para restabelecer o cerco quando Maedhros e Thingol chegassem. E quando a ajuda do leste finalmente se livrou dos seus obstáculos e apareceu, Morgoth esvaziou Angband, mandando tudo o que ele tinha para cima da galera. E finalmente o Senhor do Escuro mostrou a sua força total. Um número incontável de todo tipo de criatura maligna que habitava a Terra-média. E quando os homens aliados de Maedhros viu o tamanho do exército inimigo, eles arregaram, partindo em debandada. Apenas os anões de Belegost, amigos de Thingol, permaneceram firmes no campo de batalha. Foi quando Glaurung apareceu com seus dragões e Gothmog, o alto general de Morgoth, apareceu com seus Balrogs. Os reforços do leste sentiram na pele todo o poder de Angband e agora era impossível eles se juntarem a Fingon no campo de batalha. Já era tarde demais para os elfos. O exército dos filhos de Fëanor foi completamente aniquilado. Os exércitos de Doriath não tiveram outra escolha senão recuar com seu rei. E os anões de Belegost foram queimados pelo fogo dos dragões. E foi desse jeito que a ajuda do leste nunca conseguiu chegar. E as forças de Fingon e Gil-galad não suportaram o peso daquele golpe. O plano deu errado e a investida foi abandonada e todos tentaram fugir dali o mais depressa que conseguiam. Gil-galad conseguiu escapar de volta para Nargothrond com um número pequeno de seus soldados. Mas Fingon e as forças de Hithlum já estavam bem à frente e não tinham chance alguma de conseguir escapar. Todos foram eliminados ali. Fingon morreu lutando, assim como seu pai Fingolfin, e levou muitos orcs consigo, mas não o suficiente para salvar o seu povo. Todos aqueles que entraram em Angband nesse dia jamais saíram. Alguns elfos que lutavam nas planícies do lado de fora conseguiram escapar porque Húrin e Huor
Os homens mortais senhores da casa de Hador se mantiveram firmes no campo de batalha, e isso permitiu que os elfos sobreviventes escapassem para Gondolin, o reino oculto de Turgon, que com a morte do seu irmão mais velho, Fingon, acabou de se tornar o novo rei supremo dos Noldor. Os dois lordes dos homens se sacrificaram para que Turgon e os elfos pudessem viver para lutar mais um dia. Huor foi morto nessa contenda e seu irmão Húrin foi capturado pelos servos do Senhor do Escuro. E de todos os outros homens mortais que foram para a Batalha das Lágrimas Incontáveis, como ela ficou conhecida, nenhum jamais retornou. E após a desastrosa batalha que resultou na morte de Fingon, no enfraquecimento dos filhos de Fëanor, na captura de Húrin e na morte de Huor, não havia mais quem defendesse a abertura da cadeia de montanhas que separava Angband de Beleriand. E assim, agora Morgoth finalmente tinha passagem livre para encontrar e destruir os 3 reinos élficos remanescentes, Gondolin, Doriath e Nargothrond. E além disso, Morgoth tinha Húrin como seu prisioneiro. E segundo as informações dos seus espiões, Morgoth sabia que o homem era amigo dos 3 reis élficos, principalmente de Turgon, de Gondolin. Mas acontece que Húrin era um homem de muita honra e não cedia informações de forma alguma. Morgoth tentou torturá-lo, torcia os mamilos dele, prometeu riquezas, ameaçou ente querido, mas nada funcionava. O Senhor do Escuro viu que dali ele não tiraria informação nenhuma. Então ele mandou que seus servos recolhessem os corpos dos milhares de elfos e homens que morreram na batalha e fizessem uma pilha com eles. Foi um trabalho árduo que durou dias, pois incontáveis soldados haviam caído. E quando os orcs terminaram, havia uma verdadeira montanha de corpos nas planícies negras de Anfalglef. Então, em toda sua crueldade, Morgoth levou Húrin até o sopé da montanha de corpos e o arrastou numa longa jornada dolorosa até o topo. E lá ele amarrou o senhor da casa de Hador em correntes negras e desceu por onde veio. Ainda há um soldado para cair em Anfalglef. O Senhor do Escuro então ordenou que ateassem fogo em tudo, mas quando os orcs foram tentar acender as piras que montaram, nenhuma delas queimou. Uma pequena abertura se abriu nas nuvens negras carregadas que sempre pairavam por toda a planície de Anfalglef, permitindo que um único raio de sol escapasse e se projetasse em cima dos corpos dos elfos e dos homens. E assim, vegetação cresceu ali e a maldade de Morgoth não conseguia mais atingir aquele lugar. E Melkor se irritou muito com isso, tirando Húrin à força ali da colina de corpos e odiando ainda mais o homem. Ah, então é assim, filho de Ilúvatar, capacho dos Valar. Tu sofrerás minha ira mortal. Farei com que tua família coma o pão que Melkor amassou. E você, Húrin da casa de Hador, assistirá a tudo o que acontece com seus entes queridos e Então Morgoth colocou Húrin sentado e acorrentado num trono no alto de um dos 3 Tangorodrim e amaldiçoou toda sua família a sofrer desgraças eternamente. E ainda enfeitiçou os olhos de Húrin, para que ele só conseguisse enxergar a desgraça que se abateria aos seus entes queridos. E assim foi seu destino, através dos olhos do próprio Morgoth, que conseguia enxergar tudo o que seus generais enxergavam. Lá do alto da memória de seu fracasso, Húrin sentava indefeso, acompanhando a maldição que se abateria sobre seus amados filhos. Yo, olá! No Ovo de Páscoa de hoje eu vou falar um pouco sobre o anão Azahar. Alguns anões também lutaram na Batalha das Lágrimas Incontráveis era impossível encontrar as lágrimas. Alguns anões também lutaram na Batalha das Lágrimas Incontáveis e Azahar, ou para os fãs do Jovem Nerd, Azaghal, era o seu líder. O senhor dos anões de Belegost, a cidade subterrânea nas Montanhas Azuis. E Azahar lutou bravamente com o senhor dos dragões, Glaurung.
Mas o dragão era poderoso demais e feriu o anão mortalmente. E quando só lhe restava apenas uma pequena adaga negra feita com um metal que caiu do céu, mais um ornamento do que uma arma propriamente dita, Glaurung deu uma última investida e Azarhal apontou a adaga para cima e pela primeira vez na batalha conseguiu quebrar as escamas do dragão e perfurar o seu bucho. Azarhal pereceu nessa luta, porém a ferida que ele fez no dragão nunca mais se fechou. Após a sua pseudo-vitória, Glaurung voltou rastejando para Angband, deixando um rastro do seu sangue podre envenenado no chão. E bom, é isso, galera. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, falar pros amiguinhos e blá blá blá. E não percam por esperar. Na próxima semana vai começar a história do meu personagem favorito, o filho de Húrin, Túrin. Que, por sinal, ele tem um livro só dele, cara. Então, bicho, agora que você eu já te contei tudo isso do resumo, você tá com uma base ótima pra ler esse livro. Sério, vai na livraria, compra essa porra, lê, que vale muito mais a pena. O Tolkien conta muito melhor do que eu. Mas também não deixa de ver o vídeo, não, tá? Porque, pô, né? Ok, então até semana que vem e tchau.